Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, welcome to my channel. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Bom, eu estou aqui no Brasil, né? Estou em Recife, na minha casa, né? Com minha família, vim passar aqui Natal, vim passar Réveillon. E se Deus quiser, só vou voltar pra Argentina em março, exatamente, graças a Deus. Um pouco de férias, né? Mereço também. Graças a Deus já estou no segundo ano de medicina na UNLP, né? E eu vim falar pra vocês como foi a minha final de histologia e embriologia, beleza? Mas antes de tudo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, para cada vez mais eu trazer conteúdo aqui pra você. E então, gente, eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre a prova de histologia, né? A prova final. Explicar como foi, tudinho, o que me tomaram, tudo, tá? A prova final na Argentina, ela é realizada após o fim de tudo, todo o ano letivo. É a prova integradora da matéria, beleza? Isso inclui o assunto do ano todo, mas não significa que você vai ter que falar sobre todos os assuntos, tá certo? Eu vou explicar como é. Afinal, é o seguinte, você vai, a partir desse ano, 2022, voltou a ser presencial, tá? Durante a pandemia estava sendo online, mas agora, 2022 por diante, será presencial. E aí você vai chegar, o professor vai perguntar alguns temas pra você. Diante o bolicheiro. Bolicheiro eu vou mostrar o que é, tá? Bolicheiro não, gente, perdão. Bolicha. Bolicha, no caso, são como se fosse 20... Isso aqui tá todo riscado, gente, porque foi o papel que realmente eu usei pra estudar, tá vendo? Essa aqui é o papel com todos os assuntos que eles vão cobrar na final, ou seja, todo o assunto do ano, beleza? E como acontece? É através de sorteio, não é você que escolhe a bolicha que você quer. Deixa eu dizer pra vocês, por exemplo, são 20 bolichas. São 20 blocos de assuntos aqui. E como acontece? Você, quando chegar lá, vai ter como se fosse a secretária da cátedra, vai rodar lá o bolicheiro, que é como se fosse aquela roletazinha de sorteio, sabe? Que tira as bolinhas. Pronto. Aí vão tirar 2 bolinhas com o número de 1 a 20, que é justamente os números da bolicha, daqui. E você vai escolher qual você quer falar sobre, entendeu? E o professor vai te perguntar. Por exemplo, pra mim caíram as bolichas 13 e 18, né? Eu vou falar o que tem na bolicha 13, de histologia. Bom, Tem quimiotaxia, principais derivados endodérmicos, desenvolvimento do aparato genital feminino, tecido muscular e características, tecido muscular esquelético, baço, glândulas endócrinas, função e estrutura e característica geral do olho. isso é a bolicha 13, ou seja, a bolicha é como se fosse um bloco de assuntos determinado ali. Então, pra mim, caiu essa bolicha, esse bloco, e o bloco 18, que este daqui era o que eu não queria, definitivamente. Gente, eu botei um X, eu acho que dá pra ver aqui, ó. Ver se dá pra focar. Dá pra ver o X aqui do lado? Pronto. Eu botei um X na bolicha 18, 19 e 20. A minha sorte, de verdade, é que caiu uma bolicha 13, que era uma bolicha que eu gostava, que tinha assuntos que eu gostava. Quando eu vi 18, eu disse, Deus me livre. Espero que venha uma outra boa bolicha, né? Pra eu dominar lá o assunto. Mas enfim, a 18, por que eu não queria? Porque a bolicha 18 tinha Sistema imunitário, linfócito T e B, tinha resposta imune primária e secundária, tinha macrófago, tinha desenvolvimento do sistema nervoso durante a terceira, quarta e a quinta semana de gestação, os principais eventos no desenvolvimento do aparato locomotor, tinha intestino grosso, tinha tiroides, tinha barreira de sangue e ar e corteza cerebral. Gente, esse bloco aqui eu não queria de jeito nenhum. Então tá, é isso aqui que é a famosa bolicha. É uma folha com 20 blocos de assuntos, beleza? Okay. Eu fiz minha prova em dezembro, tá, galera? Eu fiz dia 21 de dezembro e tive a sorte de pegar uma professora justa, né? Porque a gente sabe que sim. Agora, antigamente as pessoas falavam, ah, você tem que ter sorte, vai muito do professor, e eu não entendia. Hoje em dia eu entendo quando as pessoas falam assim, ah, você tem que ter sorte de pegar tal professor, porque existe professor que não é nada empático, não é justo, e enfim, isso é um assunto de outro vídeo que eu pretendo trazer pra vocês. E a professora que tomou a minha final, né, que foi a que perguntou, fez todas as perguntas pra mim da bolicha 13, foi a professora Magali, uma professora maravilhosa, nossa. Ore a Deus pra você pegar professores como ela. Ela foi incrível, ela percebeu que eu tava bem nervosa, mas aí ela foi me ajudando, me guiando, assim, lógico, me ajudando no sentido de me deixar calma pra eu conseguir responder as perguntas, tá? Ninguém dá resposta de nada, ninguém diz, olha isso. Não. E aí, a primeira pergunta de todas, tecido muscular. Aí eu já amei, né?
E aí, quando ela me perguntou sobre tecido, foi o primeiro assunto que ela pegou, ela olhou, aí disse tecido muscular, vamos começar sobre. Eu tinha revisado este assunto no dia anterior, Deus é incrível, meu Deus do céu, muito obrigada. Esse assunto eu tinha revisado no dia antes e tava muito fresco, eu comecei a falar. Gente, eu comecei, falei tudo que eu sabia, ela chega e fez, calma, vamos lá, eu sei que você sabe, vamos só organizar um pouquinho, eu, tá certo, tudo bem. Aí ela começou a falar, vamos ver, característica, os tipos, aí eu fui falando, tal, bem tranquilo. E aí ela foi entendendo. Nisso, a minha boliche era tecido muscular com foco no tecido muscular esquelético. Aí eu falei sobre os tipos de tecido muscular, que tem o estriado e o liso. Aí antes de tudo ela perguntou, qual a diferença? Eu falei, estriações, tal, tudinho. Ela, beleza, qual a diferença de um pro outro? Eu disse, não, é porque a contração é através de sarcômero e o outro não, ela certo. Mas antes disso, ela viu tanto que eu tinha falado antes, só que eu tava tão nervosa que não me toquei. Aí ela, bom, a gente tem estrias, não é mesmo? Aí eu, é verdade, e assim fui falando. Aí tudo bem, falei sobre as características, a morfologia, né, da célula do tecido esquelético, onde a gente poderia encontrar ele, porque ele tem contração voluntária, a gente pode fazer contração, que é o que está aderido ao osso, através do tendão, que é uma prolongação do músculo, tudo eu fui falando, tudo. Aí ela, perfeito. Nisso, ela perguntou, como é feita a contração? Aí eu disse, através do sarcômero. Então ela disse, você poderia desenhar um sarcômero pra mim? Ela pediu. E aí abriu o sorriso, eu disse, claro. Eu tinha praticado isso no dia anterior, gente. Aí tudo bem. Peguei, expliquei todo o sarcômero como era. As bandas, como ocorria. Ela disse, ótimo, você desenhou tudo aqui. Como ocorre essa contração? Aí eu expliquei, através do neurotransmissor, que manda um sinal para o retículo endoplasmático liso, que libera cálcio e retira a tropomodulina, que tá no... Aí, enfim, falei tudo. Eu já tô querendo falar espanhol, porque a gente aprende lá espanhol, né? Aí, enfim. Aí ela já abriu um sorriso, aí ótimo. Não quis mais saber tecido muscular. Já partiu para outro tema, que foi sobre derivados endodérmicos. Que isso já é embriologia, né? Aí ela perguntou, quais são os derivados endodérmicos? Aí eu falei que a gente tem um aparato digestivo e um aparato respiratório. Dentro desses dois aparatos, nós temos aí, o respiratório. O respiratório, nós temos tráquea, brônquio, bronquíolo, pulmão. Isso tudo é derivado endodérmico. No aparato digestivo também temos e tal. Aí eu falei, né? A parte do esôfago, intestino e tal, ela disse, mas todo o aparato digestivo é derivado endodérmico? Eu já dei aquele, opa, se ela tá perguntando isso, é porque tem alguma coisa diferente. Aí eu me lembrei que músculo não é, gente, presta atenção, tá? Músculo não é derivado endodérmico, é derivado mesodérmico. Aí eu disse, não, prof. Aí na hora eu me lembrei, não, é um derivado mesodérmico. Ela disse, de qual orra mesodérmica, né? E aí eu expliquei que era o mesodermo paraxial, através dos somitas. Gente, ela veja, somitas não é um tema dessa minha boliche, não tava, mas ela puxou. O que eu quero dizer com isso é que eles vão interligar assuntos. Então, por exemplo, se você sabe que que o músculo é derivado do mesodermo, que é uma das orras germinativas, elas vão perguntar de qual orra, de qual mesodermo. É o mesodermo paraxial. Isso já é somitas. Isso já entra para embriologia, entendeu? Uma parte de embriologia, que é o iniciozinho antes da neurulação. E a gente tem que saber correlacionar um tema com outro. É muito comum. Ela fez isso comigo 2 vezes. Saiu da minha boliche e foi para outra perguntar sobre o tema de outra boliche, entendeu? Falei ainda do mesodermo, porque ela pediu, já que a G, como eu disse, ela pegou um tema e já levou para outro. Aí falei também do derivado mesodérmico, e aí ela disse, bom, você saberia algum do ectodermo e tal? Aí eu disse, sei, a dermis. Falei logo, dermis. Ela, perfeito, pronto. Essa foi a pergunta de embriologia. Aí, depois disso, ela viu que eu dominei o assunto ali. Ela disse, vamos para baço. Aí perguntou sobre baço. Gente, eu falei tudo sobre baço, porque uma coisa que eu aprendi no Alumed, inclusive eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como eu me preparei, né? Uma coisa que eu aprendi é você saber tudo sobre sistema linfático. Tudo de sistema imunitário, tecido linfático, tudo. Porque sempre nas bolichas, sempre tem alguma coisa derivada a isso. Enfim, falei tudo sobre baço, que é um órgão maciço, estrome, parênquima, tudo. Aí ela perguntou,
que tinha no parênquima, disse pulpa branca, pulpa roja, expliquei tudo, a função da pulpa branca, o que tinha lá, linfocito, tal, tudo. E aí, quando eu expliquei, ela me fez algumas perguntinhas bem básicas lá, tipo, a função principal do baço, aí eu disse que tinham duas funções, que era agir no sistema imunitário da gente, e também a destruição de eritrocitos, né, que é a célula do sangue, de eritrocitos viejos e tal, ela disse perfeito, enfim. Com isso, ela fez essas perguntinhas, no caso, se você observar, foram 3 assuntos, né, no total da boliche que ela fez, só que, tipo, dentro dos assuntos ela ia perguntando outras coisas, sabe? Durou mais ou menos 15 minutos a minha prova, e aí eu fui aprovada com 7. Graças a Deus, né? Outra coisa, estudei pela bolicha. Era uma bolicha por dia? Não. Eu peguei 2 bolichas por dia. Ficava eu, minha irmã e minha amiga estudando. A gente montou esse grupinho e a gente estudou 2 bolichas por dia. Ou seja, eu me preparei, eu tive o quê? 22 dias, não foi? Massa. Eu tava vendo 2 bolichas por dia. Teve um dia que a gente viu só uma bolicha porque ela era muito grande. Ou seja, a gente ficou, no caso, 11 dias a full nas bolichas, tá? Depois a gente ia para o assunto específico. Por exemplo, tecido nervoso é um tecido grande, então você precisa se especificar mais, saber de cada partezinha e tal. Então teve um dia, foram 2 dias que a gente separou só para assuntos, entendeu? E aí a gente tava ali sempre estudando, sempre estudando. Tiramos um dia para curtir um pouco, relaxar, que foi o domingo, mas é isso, tá? Então estudei aqui também, já tinha visto bem os assuntos, revisado e vim pra boliche. Dica que eu dou a você, não é fácil, mas é preciso bastante você controlar o seu emocional lá na hora. É ele que vai, entre aspas, te definir. Por exemplo, tem professor que é empático. Essa professora Magali, ela foi um anjo, um doce. Ela viu que eu estava nervosa, aí ela, calma, eu sei que você sabe, vamos falar assim, você sabe disso e disso. Ela foi me acalmando com as perguntas e aí eu fui bem de boa e consegui fluir tranquila durante todo o tempo de prova. Mas tem professor que não é assim, gente, tem professor que é bem chato, paciência. Então assim, tente passar um pouco mais de segurança para o professor ver que você de fato estudou, que você sabe e que talvez um nervosismo ou outro faça com que você deslize alguma coisa, mas aí ele vai perceber. Então, dica, tente ficar o mais calmo possível. No dia lá eu estava nervosa, não vou negar. O dia da prova foi o dia da minha viagem. Então assim, eu tava tão ansiosa pra vir embora que pra mim tava tranquilo se eu passasse ou não, de verdade. Então é isso. Tente ficar calmo, tá? Mostre segurança pro professor que vai dar certo. E é isso, gente. Essa foi a minha experiência, tá? Com a prova final de histologia e embriologia na UNLP. Eu espero que te ajude, que você também tenha sorte. Peça a Deus de verdade para que você tenha a oportunidade de fazer com um professor justo, tá? Você tem 3 oportunidades. Se não for a primeira, vai ser a segunda. Não tem problema. Esse negócio de, passei de primeira, gente, pelo amor de Deus. A gente não tá aqui pra competir com ninguém, não. A gente tá aqui pra se ajudar, estudante. Se você tem 3 oportunidades, se você precisar das 3, você vai fazer as 3. Ponto. Quem passou de primeira ou quem passou na terceira não significa ser mais inteligente que o outro nunca. Tira isso da sua cabeça, entendeu? E é isso, tá? Estudem, não vou negar, não precisa estudar tanto. Estudem, né? É bom, é preciso, principal, estudar. Mas também controle seu emocional, tá? Eu tô aqui torcendo por cada um. E eu acredito que vai dar super certo, beleza? Beijo e até a próxima.